Então, hoje nós vamos dar início à nossa pergunta de número 58 do nosso Catecismo Maior. Então, se alguém tiver essa pergunta e a resposta, por favor. Pergunta de número 58. Como nos tornamos participantes dos benefícios que Cristo adquiriu? Resposta: tornamo-nos participantes dos benefícios que Cristo adquiriu pela aplicação deles a nós, que é especialmente a obra do Espírito Santo. Ok. Então nós vamos ver aqui de uma forma prática, né, como que nós experimentamos os benefícios. Lembre que, de um modo fato, Cristo morreu lá na cruz do Calvário há 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás, e que ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. Ele subiu aos céus e nós cremos nessas verdades, mas, enfim, como nós podemos de fato experimentar, usufruir daqueles benefícios desta morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário? De que maneira nós podemos experimentar? Então, já na resposta, que nós nos tornamos participantes, ou seja, é uma coisa real e possível. Não é somente que ficou lá, confinado na história, que nós olhamos como que, olhando como espectador, olhando as coisas que aconteceram, mas algo que nós de fato podemos participar, experimentar verdadeiramente. E isto, então, nos diz a própria resposta, que é pela obra do Espírito Santo. É claro que, embora ele diga que é especialmente a obra de Deus, o Espírito Santo, na verdade, essa aplicação é exclusivamente a obra de Deus, o Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade. Pois bem, vamos ler, antes de fazermos alguns outros comentários, alguns textos, e assim vamos também comentar os textos. O Evangelho de João, no capítulo 1, verso 11 e o verso 12. Então, se alguém achar, pode ler, por favor. Evangelho de João, capítulo 1, verso 11 e 12. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Pode ler o verso 13 também, Júnior? Verso 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Bom, então, os benefícios de Cristo aplicado a nós, está dizendo aqui que, primeiro, ele veio para os seus, e aqui nós devemos entender que ele veio para o seu povo, primeiro aos judeus, né? Então, era necessário que primeiro fosse revelado aos judeus. Havia toda uma questão de primazia por causa das promessas, por causa de ser o povo escolhido, ser o povo sacerdotal. Tinha os oráculos, o templo, os sacrifícios, tinham todas as coisas que Deus havia ordenado no Antigo Testamento. Portanto, era necessário que também fosse dado a prioridade na manifestação do Messias ao povo de Israel. Então, nós vamos ver que, em certo momento, Jesus vai dizer que ele foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. E, em algum momento, também ele vai dizer sobre, não é agora que eu vou fazer aos gentios. Eu não fui enviado nesse primeiro momento aos gentios. Mais tarde nós vamos ver, no próprio mandamento
de Cristo aos discípulos e de por todo o mundo, né? E pregar o evangelho a toda criatura. Depois nós vamos ver também a própria palavra de Cristo dizendo: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Portanto, essa mensagem inicial, a vinda de Cristo inicialmente para os judeus, não queria dizer exclusivamente para os judeus, mas primeiramente para os judeus. Mas o que aconteceu? Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Quer dizer, o povo da aliança, o povo que tinha todos aqueles privilégios, eles não o receberam. Mas aí ele vai também nos dizer o texto: mas a todos aqueles que o receberam, Deus deu o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E aí nós vemos primeiro a refutação daquela ideia do catolicismo, que todo mundo é filho de Deus. Aqui, se ele deu o poder de ser chamado filho de Deus, isso quer dizer que não era filho de Deus. E você concede o poder para alguém, uma criança, ser seu filho, né, se você adotar. Então, aquele que adota, ele também concede a essa concessão o direito à filiação, à herança, ao nome e tantas outras coisas. Então, é possível, né? Então nós vemos aí que Deus deu o poder. Então, não eram filhos. Efésios também vai dizer que ele nos adotou. Então, a ideia de que todo mundo é filho de Deus é uma ideia equivocada, né? Mas aqui agora ele vai dizer: a todos aqueles que o receberam, Deus deu esse poder, essa autoridade de se tornarem filhos de Deus aos que creem no seu nome. Mas depois também ele vai dizer que estes não foram gerados, né? Não é uma questão do sangue, não é por uma geração simplesmente filho de crente, não quer dizer que vai ser crentinho, né? Filho de salvo, vai ser salvo por causa da sua filiação, né? Não é gerado por essa questão hereditária, né? Há muitos ímpios, filhos de ímpios, que se tornam piedosos, né? E a grande maioria é assim, na verdade. Quantos não vieram do catolicismo, espiritismo, vieram de religiões, na verdade, mas do engano, e que ao conhecer o evangelho foram transformados. Outros eram filhos de ateus, outros viviam uma vida total e completamente reprovável, cujos pais também viviam uma vida reprovável diante de Deus, e eles foram assim transformados, né, por causa da obra, da graça de Deus operada no coração deles, por meio da pregação do evangelho, né? Então, e outros tantos que são filhos de pastores, filhos de crentes que andam longe do caminho do Senhor. Então, não é uma questão de sangue, também não vem da vontade da carne, não é uma coisa assim, quer seja de outrem ou da pessoa própria, né? Por exemplo, eu quero que todo mundo se converta, eu quero que todos sejam filhos de Deus, eu quero que todos sejam salvos, quero que, por mim, eu gostaria que todos se prostrassem em mais profunda adoração ao nosso bendito Deus, que é digno de ser adorado. Então, a vontade humana não determina isso, nem a autovontade. Hoje eu vou nascer de novo. Hoje eu tomei a decisão, hoje eu vou nascer. Rapaz, não depende da vontade da carne, do homem, mas vai dizer nem da vontade do homem pessoalmente, mas vem única e exclusivamente da vontade de Deus. É Deus quem opera a salvação naqueles que ele deseja salvar.
Então, nós tornamos participantes por esta obra do Espírito Santo. Não sei, vamos ler ainda um outro texto. Eu convido ler João, ainda, no capítulo 3, o verso 1 ao verso 10. João capítulo 3, verso 1 a 10. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Ok. O que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Sintetizando aqui o texto, mas gostaria de fazer uma leve explicação no texto, que muitos pensam que Nicodemos estava falando para Jesus como pode ele, já sendo velho, nascer de novo e entrar no ventre da mãe novamente. Pode isso? E Jesus ele vai reafirmar: se não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. Pois bem, essa é uma linguagem rabínica, tá? Só para os irmãos saberem que Jesus não está literalizando esta afirmação, nascer de novo, e nem tampouco Nicodemos, doutor em Israel, estava literalizando, ou seja, nascer de novo, entrar no ventre de novo e nascer de novo. Mas ele está dizendo sobre como que pode um homem que já tem toda a minha mente formada, toda a minha bagagem cultural, são anos, ele era doutor, como eu posso deixar tudo isso e começar do zero de novo? E Jesus ele vai dizer: olha, se não fizer isso, não pode ver o reino dos céus. Se você não estiver disposto a deixar tudo, ele vai falar isso de uma outra maneira, né? Para aqueles que queriam seguir a Jesus. Se você não estiver disposto a deixar tudo por causa do reino, não pode ser meu discípulo. Se não estiver disposto a tomar a cruz, não pode ser meu discípulo. Então, numa linguagem, e é claro que nós devemos entender esse tudo aqui, não no sentido literal, né? Vamos fazer voto de pobreza. Não vejo nenhum cristão entendendo isso, né? E aí indo para baixo da ponte, como sendo exemplo de piedade, de espiritualidade, né? Isso aí é um erro crasso dentro de uma visão católica, né? De que como se houvesse virtude em si mesmo, a pobreza. Eu digo que não existe virtude nem na pobreza e nem virtude na riqueza. Assim como não existe uma antivirtude na riqueza ou na pobreza por si só. Mas, voltando à nossa questão, Jesus está dizendo então para Nicodemos: olha, você precisa deixar tudo no sentido, toda essa bagagem que você crê, você tem que deixar. Tudo que você
tem que estar disposto a não fazer um remendo, colocar um remendo novo numa roupa velha, nem colocar um vinho novo num odre velho, porque isso não vai funcionar. E então é preciso começar como Jesus ensina. Ele é o mestre, é ele que tem a prerrogativa de dizer é assim e não é assado. E não somos nós. E às vezes queremos fazer um remendo. A nossa bagagem religiosa com o Evangelho, né? Aquilo que o mundo ensina, nas suas variadas mitologias, muitas vezes, fazendo um sincretismo religioso. Existe um sincretismo religioso, os mais severos e aqueles que são mais brandos. Mas tudo é sincretismo. Para quem não sabe o que é sincretismo, você pega elementos de outras religiões e começa a fazer uma colcha de retalho. Bom, então, respondendo essa questão do texto, né, Jesus está dizendo que você tem que estar disposto a deixar tudo e começar como deve começar. E quem não nascer de novo, começar do zero, não pode ver o reino de Deus. Às vezes nós queremos determinar até onde Deus pode nos ensinar, até onde o que podemos aceitar ou não aceitar, mas não é assim. Mas aí então, depois disso ele vai dizer, quem nasce da carne é carne, e quem nasce do Espírito é Espírito. Então, o novo nascimento é uma obra do Espírito, não é uma obra da carne, como havíamos lido já em João capítulo 1. Não depende da vontade do homem, não depende da vontade da carne, não é do sangue, mas depende da vontade de Deus. A regeneração pelo Espírito Santo também, ela nos diz aqui, indispensável para a salvação. Então, ninguém que deseja ser salvo poderá ser salvo sem ser regenerado pela obra eficaz do Espírito Santo. Então é indispensável, né? Não vai herdar o reino dos céus se não nascer de novo. E aí eu convido a ler mais um texto, Tito, capítulo 3, versos 5 a 6. Tito 3, 5 a 6. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Uhum. Então, não por causa das nossas obras, nossos atos de justiça, nossa religiosidade, nossa pretensa piedade, e não por nada disso. Todos aqueles que desejam ser salvos pelos seus méritos, está, na verdade, sentenciando-se a si mesmo a uma condenação eterna. Porque o homem, se ele pudesse ser salvo pela sua decisão, pela sua moralidade, pela sua religiosidade, não precisava Cristo ter vindo ao mundo. Bastava Deus dizer, olha, faça isso. Quem fizer vai ser salvo. Quem não fizer já está condenado. Vá para a igreja. Então, ele colocaria ali a listinha do o que pode e o que não pode, e aí, então, as pessoas procurariam se adequar a isto e pronto, olha, eu tenho guardado desde a minha infância. E aí, percebam que aquele que disse isso, eu tenho guardado desde a minha infância, então Jesus vai dizer, então tá bom. Então para você só falta uma coisa, vai, vende tudo que você tem, distribua aos pobres e depois vem e segue-me. Mas Jesus está dando uma ordem para que todos os seguidores de Cristo saiam vendo tudo que tem para seguir Jesus? Não, mas é porque Jesus sabia que aquele jovem rico, ele na verdade tinha a riqueza como Deus na sua vida. Ele não estava disposto a deixar tudo isso por
por Deus. Pois bem, então, não é por causa dos nossos atos justos que nós houvéssemos praticados, mas por sua misericórdia, a sua ação de beneficiar aqueles que são miseráveis, indignos de ser beneficiado, e, no entanto, ele usa de misericórdia. E também fomos lavados, né, e pelo poder regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, a purificação que renova, né, faz algo novo, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo, é renovador, mas também regenerador, é gerar de novo. Ele nos regenerou, é o novo nascimento. Então, pelo Espírito Santo. Não fomos nós, não é o homem que faz isso. E que ele derramou sobre nós por intermédio de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Pois bem, eu vou deixar um momento, se há alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação até esse ponto. Bom, primeiro, qual é a diferença entre a obra de Cristo e a obra do Espírito Santo? Precisamos delinear a diferença. A pessoa da Trindade, né? Pai, Espírito Santo, Filho, são pessoas distintas, tá? E que, ao mesmo tempo, um único Deus. É o mistério da divindade, que nós podemos dizer, vemos com clareza isso nas Escrituras, e que cada um realiza obras distintas. O Senhor Jesus, Deus Pai, ele elegeu desde antes da fundação do mundo e planejou e arquitetou o plano da redenção. Cristo, ele é o eterno Cordeiro de Deus, imolado antes da fundação do mundo. Cristo, portanto, não foi um acidente de percurso, que ele veio ensinar os homens e tal, a boa moralidade, mas os homens mataram Jesus. Não, Jesus ele veio para morrer. Esse foi o objetivo máximo de Cristo, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, não há expiação, era necessário o derramamento de sangue, e Jesus veio para isso. O Espírito Santo é aquele que aplica em nós, ele abre os olhos do nosso entendimento, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Diga-se de passagem, ninguém se arrepende do seu pecado se não for pela obra do Espírito Santo, né? Paulo mesmo vai dizer, ignoras tu que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento? Logo, nós vemos, não somos nós, Deus faz isto, pelo Espírito Santo. Então, os três operam eficazmente dentro da obra que eles tinham para realizar, no que diz respeito à salvação, à redenção. Então, Cristo ele conquistou a redenção por nós na cruz do Calvário. Ele fez isto. E o Espírito Santo agora, ele aplica em nós, para que nós experimentemos verdadeiramente os benefícios da redenção, que é a adoção. Passamos a receber o poder de sermos chamados filhos de Deus, de termos os nossos pecados completamente, nosso coração completamente purificado de nossos pecados, de sermos justificados, de termos livre acesso à presença de Deus, enfim, são os benefícios da redenção, mas que é aplicado pelo Espírito Santo aos nossos corações, às nossas vidas, de uma forma existencial
o Espírito Santo está fazendo isto na vida dos salvos. E por que é necessário que o Espírito Santo aplique em nós a redenção de Cristo? A resposta a essa questão é óbvia. É porque nós, por nós mesmos, nós somos tão maus, pecadores, que jamais poderíamos fruir dos benefícios da redenção de Cristo, se isso dependesse única e exclusivamente de nós mesmos. Então, jamais poderíamos. E é somente pela operação, e aí vemos onipotente do Espírito Santo, que muda os corações. As Escrituras nos dizem que a obra da salvação é o poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos, e é aplicado na salvação dos pecadores. Mas esse poder que ressuscitou Cristo, Jesus dentre os mortos, é o mesmo poder aplicado na criação do universo todo. Olha que é uma coisa, então, extraordinária a salvação de um pecador. Ele não é uma coisa pequena, né? Ele é uma coisa, algo tão terrível, mas somente algo tão poderoso para reverter a situação do homem pecador. E aí, então, ele vai mudar os nossos corações, vai nos conduzir ao arrependimento. O homem natural não consegue se arrepender. O máximo que consegue é ter remorsos pelas consequências dos seus erros. Ele faz o mal e diz: puxa, por que eu fiz isso? Agora quebrei a cara. O arrependimento sempre leva em consideração a ofensa contra Deus. Sempre leva em consideração o seu pecado diante de Deus. Se uma pessoa se entristece por ter feito o mal, mas ele não tem essa consciência de que ele ofendeu a Deus, não é o arrependimento bíblico. É claro que às vezes nós nos arrependemos de ter machucado alguém, depois ficamos lá com a consciência pesada. Mas percebam, isso não é arrependimento bíblico. Eu posso me arrepender, posso ter ferido alguém, machucado os sentimentos de alguém, depois chegar lá e dizer: oh, me perdoe. Mas o arrependimento bíblico, ele tem a ver com a consciência do pecado. Se não foi isso, é uma coisa, não vou dizer que seja ruim alguém se arrepender por ter feito algo ruim com o próximo, mas ainda não chegou lá. E ele nos conduz também não somente ao arrependimento, mas à fé. Mas a fé operada pelo Espírito Santo em nossos corações não é uma fé mística. Como assim que você está ali parado e tem uma experiência de fé? Você só fica ali numa posição de lótus, né, como os yogas fazem, e aí você fica meditando, e de repente vem assim algo e você é repleto de uma fé. Não. O Espírito Santo, ele usa meios. E para que nós tenhamos fé, ele vai usar a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. E na medida em que ouvimos a palavra de Cristo, o Espírito Santo começa a operar no coração, e isto vai sendo gerado no coração uma fé fundamentada na verdade. Eu nunca vi o céu, nunca vi o inferno, mas eu creio na existência de um e de outro. E por que eu creio? Porque a palavra de Deus ensina. Mas não somente sobre isso, mas todos os outros aspectos da vida e da vida espiritual. Há uma questão que pode ser levantada. É verdade que no fim das contas a nossa salvação depende totalmente do nosso livre arbítrio humano,
pelo qual tanto aceitamos quanto rejeitamos o Evangelho. E aí entramos nessa questão polêmica, mas eu gostaria de, em poucas palavras, e algumas proposições, responder essa questão. Essa afirmação desse tipo, só poderá ser verdadeira se for compreendida de modo, então, apropriado. Então, nós precisamos, antes de fazermos tal afirmação, precisamos compreender algumas questões. Primeiro, né, a nossa salvação depende de aceitarmos ou de rejeitarmos o Evangelho. Então, é um fato. A tua salvação depende de você aceitar o Evangelho. E a sua condenação depende de você rejeitar o Evangelho. De um ponto de vista prático, de um ponto de vista existencial, é isso? Né? Eu posso dizer que uma pessoa que rejeitou o Evangelho, ela vai para o inferno. E eu posso dizer que uma pessoa que aceitou o Evangelho, abraçou o Evangelho, acolheu o Evangelho, será salvo. Ok. Mas a proposição não acaba aí. Ao aceitarmos ou rejeitarmos o Evangelho, sempre agimos conforme o nosso livre-arbítrio. Tá? É verdade isso? Talvez os irmãos fiquem pensando com um nó na cabeça aí. Mas a sua aceitação ou a sua rejeição depende do seu livre-arbítrio. Mas, avançando mais um pouco, sem a operação do Espírito Santo, e aí nós devemos colocar como universal, sem a operação do Espírito Santo, o nosso livre-arbítrio nos faria rejeitar o Evangelho. Perceba que o nosso livre-arbítrio sempre nos leva a rejeitar o Evangelho. Então você tem um livre-arbítrio, mas o teu livre-arbítrio, ele só rejeita o Evangelho. Por isso que Paulo vai dizer aos Romanos, não há um que busque a Deus, não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem faça o bem. Todos se extraviaram, todos se perverteram nos seus caminhos, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E depois ele concluindo a sua tese sobre a universalidade da corrupção humana, que todos pecaram e carecem da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte. Mas, então, sem essa operação do Espírito Santo, o nosso livre-arbítrio nos faria rejeitar o Evangelho. E aí seguimos uma outra proposição, quando os nossos corações são mudados pelo Espírito Santo, perceba, o coração foi mudado pelo Espírito Santo, o nosso livre-arbítrio nos faz aceitar o Evangelho. Então, alguém que aceitou o Evangelho é porque no seu coração, que era contrário às coisas de Deus, não queria saber de Deus, não buscava Deus, não era justo, mas o Espírito Santo, operando eficazmente no coração, faz agora com que esse livre-arbítrio, se podemos assim colocar, nos faz aceitar o Evangelho. Então, nossa liberdade aí, ele foi alterada por causa do Espírito Santo. E aí podemos concluir, portanto, como conclusão, no fim das contas, tudo depende da ação do Espírito Santo. No nosso coração, na nossa mente, na nossa vontade, é Ele quem opera em nós tanto querer como o efetuar, o realizar. Então,
Não depende de nós no final das contas. Então, se podemos dizer, já resumindo tudo, o homem natural não compreende as coisas, o homem natural não busca Deus, o homem natural, a sua vontade não é inclinada às coisas de Deus, nem pode ser, a não ser que o Espírito Santo soberanamente comece a fazer algo no nosso coração. Em primeiro lugar, ele começa a nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele começa a operar isto em nós. E aí, então, nos arrependemos. E aí começamos a buscar a Deus e buscar o perdão de Deus. E aí se dá sequência a essa obra, porque aquela boa obra que o Espírito Santo começa a fazer, ele também vai concluir no tempo determinado. E a obra, por fim, a obra de aplicação da redenção de Cristo pelo Espírito Santo está sujeita ao controle humano? Ou seja, nós podemos de algum modo controlar? Faz isso agora, Espírito Santo. E ele, tá bom, vou fazer. Ou não faz. Ou faz desse jeito. Ou faz desse modo. E aí, é claro, por um raciocínio lógico, a obra da aplicação da redenção de Cristo no coração dos homens, pelo Espírito, não está sujeita ao controle humano. Eu não posso dizer, Senhor, faz isso agora. Salve aquele homem agora. Eu posso orar dizendo, Senhor, seja gracioso, tem misericórdia, se for da tua vontade, mas não está no controle humano. Portanto, é loucura tentar controlar a Deus. Porque é uma obra soberana de Deus. Assim como a obra da criação foi uma obra soberana de Deus, ninguém disse para Deus como Deus tinha que fazer a obra da criação, ele fez, como ele quis fazer, exatamente. Assim também a obra da recriação, ou da redenção, que teologicamente é a segunda grande obra de Deus. A obra da criação em primeiro lugar, a obra da redenção em segundo lugar. Que essas duas obras alteram, inclusive, o dia da guarda, que traz a memória. Lá no Antigo Testamento guardava-se o sábado. Para quê? Relembrando a obra da criação. E nós hoje guardamos o quê? O domingo. Por quê? Nós trazemos à nossa memória a segunda obra de Deus, que é a obra da redenção. Bom, então ela é uma obra soberana. Ele é o oleiro e nós, a Bíblia nos diz, nós somos o barro. O barro não pode argumentar com o oleiro dizendo, por que faz desse jeito? E ele faz o que quer, como quer e quando quer. Do mesmo barro ele pode fazer um vaso de honra e do mesmo barro ele pode fazer um vaso de desonra. Portanto, a sua obra não está sujeita ao controle humano. Mas isso também devemos ver a grandiosidade e responsabilidade que Deus nos concede como igreja, que isso não quer dizer que o Espírito Santo não age em resposta às orações dos crentes. Deus age em resposta às nossas orações, né? E vai dizer ainda, muito pode pela sua eficácia a súplica dos justos, mas sempre lembrando, o justo nunca vai orar de uma forma que seja contrária à vontade de Deus. Aí não sei se ficou claro, se há alguma outra pergunta, alguma colocação.